No final do livro de Omni, lemos sobre um homem que liderou um grupo de pessoas durante o reinado do rei Mosias de Zaraenla para encontrar a terra de Nef. Também era chamada de terra da primeira herança de nosso pai, porque foi ali que os nefitas viveram depois que deixaram Jerusalém, atravessaram o oceano e se separaram de Lamã e Lemuel. Um homem chamado Zenif então levou outro grupo de pessoas para a terra de Nef que queria morar lá. Eles descobriram que muitos lamanitas moravam lá, mas o rei lamanita deu a eles 2 cidades para viverem. Aprenderemos mais sobre essas pessoas nas próximas semanas. Primeiro Mosias viveu de 250 a 185 anos antes de Cristo. Benjamim, de 210 a 121 a.C. Segundo Mosias, de 154 a 91 a.C. Zenif teve um filho chamado Noé, e Noé teve um filho chamado Lime. Todos eles eram reis sobre seu povo. Lime era rei do povo que vivia na terra que os lamanitas deram a seu avô Zenef. Os lamanitas os tratavam mal e os fizeram dar metade de todas as colheitas que cultivaram e os animais que criaram. O povo do rei Lime queria escapar e ele os lembrou de como o Senhor havia ajudado o povo de Moisés a escapar do Egito e atravessar o Mar Vermelho. Ele lhes disse para se voltarem para o Senhor com todo o seu coração, confiar nele e servi-lo com toda a diligência. O Senhor os livraria dos lamanitas quando chegasse a hora. O povo confiou no Senhor e orou por muitos anos. Os lamanitas lutaram contra o povo de Lime muitas vezes quando pensavam que estavam ficando muito fortes e queriam dominá-los e tomar suas terras e animais. Pelo fato deles terem diligentemente procurado ser obedientes ao Senhor e orado pedindo sua ajuda, o povo de Lime conseguiu derrotar os lamanitas nessas batalhas. Lime os ajudou a se preparar para a batalha, armando-os com arcos e flechas, machados, fundas e todos os tipos de armas que inventaram. Mas sua preparação mais importante foi antes de cada batalha. Eles oraram pela força do Senhor para ir com eles. Eles se lembraram de como o Senhor havia libertado o povo de Moisés, e isso lhes deu fé que o Senhor também poderia libertá-los, se fossem diligentes em cumprir seus mandamentos. Eles apenas procuraram proteger suas famílias, terras e animais, e não estavam tentando tirar nada dos lamanitas. O Senhor respondeu suas orações e eles lutaram com muita força e foram capazes de preservar suas famílias, terras e animais. Eles tiveram que lutar contra os lamanitas várias vezes, e embora alguns deles tenham morrido nas batalhas, seus números eram poucos em comparação com quantos lamanitas foram mortos. Antes de cada batalha, eles oravam ao Senhor pedindo ajuda. Os lamanitas não sabiam nada sobre buscar a ajuda do Senhor e dependiam de sua própria força. Eles eram pessoas fortes, mas o povo de Lime era mais forte, porque buscava e vivia dignamente do poder fortalecedor do Senhor. Após essas batalhas, o povo de Lime voltou a cuidar de seus animais e suas plantações. Eles aprenderam que se confiassem no Senhor, se preparassem física e espiritualmente e pedissem a ajuda do Senhor com a intenção adequada, teriam força para suportar suas provações. Quando enfrentamos desafios, também podemos nos voltar para o Senhor e buscar sua ajuda. Quando trabalhamos para guardar os mandamentos e fazer o que ele nos pede, receberemos dele uma força que nos permitirá lidar com os desafios que estamos enfrentando. Na maioria das vezes, precisamos pedir ajuda do Pai Celestial, como fizeram o povo de Lime. Eles enfrentaram muitos anos de cativeiro e muitas batalhas antes de ganharem sua liberdade, mas aprenderam a confiar no Senhor e em seu tempo. O rei Lime enviou um grupo de pessoas para encontrar a terra de Zaraenla, para que pudessem obter ajuda para escapar dos lamanitas. Esse grupo se perdeu no deserto e encontraram uma terra coberta de ossos de homens, e espadas e couraças enferrujadas. Eles também encontraram 24 placas de ouro e as trouxeram de volta ao seu povo. Eles estavam tristes porque não podiam ler essas placas porque estava escrito num idioma que eles desconheciam. O filho do rei Benjamim, chamado Mosias, permitiu que um grupo de pessoas liderado por Amon descobrisse o que aconteceu com Zenef e aqueles que o acompanharam. Amon viajou até a terra de Nef e os encontrou liderados pelo neto de Zenef, Lime.
O povo de Lime ficou muito feliz em vê-los e esperava poder serem salvos dos lamanitas e ler os escritos nas placas de ouro que haviam encontrado. Lime queria saber o que estava escrito nas placas para que ele pudesse aprender sobre as pessoas e por que elas foram destruídas. Amon disse que não podia interpretar as placas, mas conhecia alguém que podia. Ele estava falando sobre o rei Mosias, que recebeu o dom de ser um vidente e tinha intérpretes que lhe permitiram traduzir registros antigos por causa de um poder que Deus havia dado a ele. Se alguém tentasse usar esses intérpretes sem receber esse poder de Deus, eles pereceriam. Lime perguntou a Amon se um vidente era maior que um profeta, e ele respondeu que um vidente é um revelador e também um profeta. Amon disse que ser um vidente era o maior poder que Deus poderia dar a um homem. Um vidente pode conhecer coisas do passado, do futuro e coisas ocultas que acontecerão que de uma outra forma não poderiam ser conhecidas. Lime ficou muito feliz ao saber que alguém seria capaz de ler os escritos nas 24 placas de ouro. Também somos abençoados por ter profetas, videntes e reveladores nos guiando. Precisamos fazer as coisas que eles nos pedem. Eles são como nossos salva-vidas. Se conseguirmos seguir suas orientações, seremos abençoados com paz e força para suportar nossos desafios. E esses são os capítulos 7 a 10 de Mosias do livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.